Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma ótima terça-feira para você. Começar o dia crendo nessa palavra, que o Senhor há de enviar o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o Paráclito, nosso advogado, nosso defensor, que vai nos conduzir para toda a verdade. Vamos ouvir no Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11, e viver o nosso momento de oração, momento de alimentar a nossa fé, de nos reconectarmos com a nossa essência, que é Deus. Alinhar o nosso espírito ao Espírito Santo, àquele que nos conduz e nos guia a toda a verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, começando essa terça-feira, seguimos aqui ouvindo o Evangelho, vivendo de fato o nosso momento de oração e aprendendo com o maior líder, com a nossa maior referência, que é Jesus Cristo. Jesus que sempre trabalhou com a verdade, sempre trabalhou com a verdade. E no versículo 6 ele diz, Vocês, depois que eu falei a verdade para vocês, o coração de vocês se encheu de tristeza. No entanto, eu vos digo, e aqui ele traz, é bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Esse é o contexto de Jesus preparando os discípulos. É um momento de despedida. Jesus comentando, explicando que é chegado a sua hora, que ele vai ser entregue, que ele vai ser condenado, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto. Mas ele prepara o seu discípulo para que essa partida, para que esse distanciamento não faça com que os discípulos se desanimem, joguem a toalha, desistam. Pelo contrário, que essa partida possa dar um novo ânimo, um novo gás, uma nova energia
porque é bom para vocês que eu parta. Porque se eu não for, não vai vir até vós o defensor. Porque sou eu que vou enviar o defensor, o Paráclito, o advogado. E toda essa semana nós vamos celebrar os evangelhos. Você vai perceber esse discurso de despedida. Por quê? Porque no próximo domingo nós vamos viver a festa da Ascensão de Jesus. Jesus, depois que ele morre, que é crucificado e que ele é sepultado, no terceiro dia ele ressuscita. Mas existe algo aqui muito interessante. Ele não ressuscita e vai direto para o céu. Não. Ele ressuscita e ele passa ainda um tempo ali, falando com Maria, falando com Maria Madalena, falando com Pedro, se encontra com os discípulos de Emaús, fala com Tomé. Quantos evangelhos, desde a Páscoa, nós estamos ouvindo? Você já reparou? Sempre Jesus está trazendo um ensinamento. Aquelas pessoas que já estavam com o coração endurecido, já estavam desistindo, e ele vem falando, mas eu não falei, mas eu não preparei vocês. E aí ele vai fazendo todo esse trabalho para que os seus não se percam na jornada, para que os seus não se percam. E aqui agora é chegado o momento de fato dele subir, que é o que nós vamos celebrar domingo na festa da Ascensão. E agora já são as suas últimas palavras, onde ele nos promete, onde ele vai para o Pai, onde ele vai subir, vai ascender ao céu, mas para não nos desanimar, mas pelo contrário, para nos encorajar, ele nos promete como graça, como presente, o Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, que acompanha junto com a gente aqui esse evangelho diariamente, o Espírito Santo é um presente, é uma graça, é um dom. Por isso que devemos receber e, além de receber, nós devemos de fato invocar todos os dias, suplicando esse advogado que o Senhor nos garantiu que a gente não iria ficar só. Então, a oportunidade perfeita para a gente começar os nossos dias invocando: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Essa é a oração que a igreja nos ensina. A gente pode cantar também, né? Quantos cantos existem sobre o Espírito Santo? E você deve começar o seu dia invocando a presença do Espírito Santo, suplicando que esse Espírito Santo encha o teu coração, te dando a graça da saúde, do discernimento, da coragem, do ânimo, para que de fato nós possamos viver segundo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o próprio Espírito Santo nos guia. Desejo para você, meu amado irmão, minha irmã, uma terça-feira abençoada e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.